Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe de Souza, psicólogo, criador do site psicologiamsn.com. Nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês sobre o conceito de transtorno mental. É uma dúvida muito comum para quem de repente está buscando um tratamento e também para quem está estudando psicologia, psiquiatria ou até medicina. A gente vai abordar aqui nesse vídeo a definição utilizada no DSM-5, é um Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, criado pela Associação Psiquiátrica Americana. A gente fala aqui em português de transtorno mental ou então em doença mental. A palavra utilizada lá nos Estados Unidos em inglês é chamada de mental disorder. Então é uma desordem mental. A gente pode utilizar de certa forma esses conceitos aí para tratar aqui o tema. Então o que é um transtorno mental? O que é uma desordem mental? A gente vai ter algumas definições que vão perpassar todo esse volume. São 22 tipos de transtornos mentais que a gente tem aqui no DSM-5. 5 porque é a quinta edição. A gente tem a definição de que um transtorno mental pode impactar a cognição, a parte mental, os pensamentos de uma pessoa, pode impactar na parte emocional, afetiva, ou então comportamental. Afeta a cognição, os sentimentos, emoções, a afetividade, ou então o comportamento. Uma outra forma da gente entender também um transtorno mental é no que diz respeito ao sofrimento. Então, praticamente em todos os transtornos aqui no DSM-5, a gente vai notar um critério diagnóstico para a pessoa que está fazendo o diagnóstico, né, para o médico, para o psicólogo, para o psiquiatra, que é o seguinte: o transtorno causa um sofrimento clinicamente significativo. E o que é esse sofrimento? Esse sofrimento pode se dar do sujeito com ele mesmo, então ele sofre, ele tem aquele transtorno, por exemplo, de ansiedade, não é? E há um sofrimento que realmente afeta a vida dele. Ou então o sofrimento pode ser com relação às pessoas ao redor. Talvez a pessoa não diga que está sofrendo pelo que ela está fazendo, pela parte comportamental, mas causa um sofrimento na família, nos amigos, nos colegas de trabalho. E esse critério diagnóstico aqui no DSM-5, né, causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo funcional. Prejuízo funcional é quando o transtorno mental prejudica áreas da vida do paciente. Por exemplo, pode prejudicar na escola, na faculdade, o desempenho acadêmico cai, pode prejudicar no trabalho, a pessoa não dá conta de ir no trabalho, ou se chega ao trabalho e não consegue desempenhar a função de maneira adequada, pode impactar nas relações amorosas, relações familiares, pai, filho, né, e por aí vai. Então causa um prejuízo em áreas da vida, um prejuízo funcional. A pessoa não consegue mais desempenhar as funções que ela vinha desempenhando até então. Então, recapitulando, essa é a definição simples, bastante concisa do que é um transtorno mental aqui no DSM-5. Um transtorno mental causa um sofrimento clinicamente significativo, um sofrimento para a própria pessoa, ou em casos bastante específicos aqui de alguns transtornos, esse sofrimento é mais vivenciado pelas pessoas que estão ao redor, ou então causa prejuízo funcional, prejuízo nessas áreas da vida, no trabalho, na escola, na parte acadêmica, nos relacionamentos, nas relações. Ou a gente também inclui aí, para entender de uma maneira bastante didática o que é um transtorno mental, há dificuldades, problemas na parte cognitiva, na parte emocional ou então no comportamento. Então, através dessas definições que eu acabei de mencionar para vocês, a gente entende bem claramente o que é um transtorno mental. Também, para quem está diagnosticando, para o clínico, a possibilidade de especificar a gravidade. Na maior parte dos transtornos mentais é possível especificar a gravidade, se é leve, moderada ou grave. Então, a pessoa pode ter um transtorno, por exemplo, depressivo, que é leve. A pessoa consegue funcionar, talvez em um ou outro dia ela não consegue, por exemplo, ir ao trabalho. Ou então pode ser extremamente grave e o paciente não consegue levantar da cama, nem se alimentar, nem dormir, não consegue fazer nada.
existe essa possibilidade também de diferenciar entre tipos de transtornos que são leves, moderados ou graves. E lembrando que, por exemplo, no caso da ansiedade, que é algo que a gente escuta as pessoas falarem, né? Por exemplo, eu estou ansioso porque eu vou fazer uma viagem, ou eu estou ansioso porque eu tenho que fazer uma prova que vai realmente definir a minha carreira daqui para frente. Então esse tipo de fala, né, no senso comum, não, obviamente não quer dizer que a pessoa tenha um transtorno de ansiedade por ela sentir ansiedade. Então por isso a gente tem que saber quais são as definições exatamente do que é um transtorno mental e do que não é um transtorno mental, né, desse sofrimento que é realmente significativo e que prejudica o funcionamento na vida. Se esse sofrimento for significativo, se a própria pessoa está sentindo que não está dando conta, ou se a família, as pessoas ao redor também perceberem esse sofrimento, ou estiverem sofrendo com um determinado tipo de comportamento, é possível, é indicado, na verdade, levar um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra ou um clínico geral para também fazer essa avaliação e depois encaminhar para um especialista. Isso é bastante importante. A gente saber que se a gente está sofrendo, a gente pode procurar ajuda, ou se uma pessoa que a gente conhece, que a gente gosta, que está próxima da gente, está sofrendo, a gente também pode indicar ou até realmente levar a pessoa para fazer um tratamento. Ok, pessoal? A gente tem no nosso site, no Psicologia MSN, um curso completo sobre o DSM-5. A gente pega todos os transtornos e analisa eles parte por parte, com slides, com videoaulas, e também a gente mostra as diferenças dessa edição que foi recém-lançada agora com a edição anterior, o DSM-4. Quando eu fiz faculdade de psicologia, a gente estudava ainda o DSM-4, então eu também pego essa transição do que mudou, do que ficou diferente, do que está igual, para quem já tenha estudado o DSM-4 possa pegar essas modificações agora no DSM-5. Só que o curso também é bastante completo realmente, então quem nunca estudou o que é os transtornos mentais aqui para o DSM também vai poder aprender pela primeira vez. Ok? Então dúvidas, sugestões, comentários, entre em contato comigo, nosso site é psicologiamsn.com e o meu e-mail é psicologiamsn@gmail.com. Ok? Então até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!